Então vamos esquecer o PT para lá. O que ele podia fazer, pelo Lula está fazendo. Ah, podia fazer mais, mas tá bom, não quer fazer, ou não pode fazer e tal, ou entende que não dá para fazer, não sei. Mas pelo menos está fazendo, então beleza. Qual é o nosso problema fundamental? Lava Jato. A Lava Jato é inimiga do Lula. Quem é inimigo do Lula é nosso inimigo. Então nós temos que atacar esse inimigo. Vamos canalizar a força para dar os elementos para desconstruir o título executivo da Lava Jato. Porque o propósito de um recurso especial que tenha efeito suspensivo, isso no direito civil e aplicado também no direito penal, dentro dessa discussão se vai ser executado ou não, é a possibilidade de desconstituição desse título. E essa tem que ser nossa estratégia, gente, que é o que está faltando. Eu percebi isso na fala do Kim, na fala do pessoal da Jovem Pan e tal. Eles estão concretizando uma coisa como se o HC do Lula fosse meramente protelatório até ele chegar às eleições, se eleger e ficar impune pela imunidade. Não é isso. Não é isso. Temos que desconstruir esse consenso fabricado. E essa é a nossa missão. O nosso objetivo é desconstituir o título condenatório, porque ele foi proveniente de um processo abjeto, anômalo e inconstitucional na forma. No mérito, não trouxe nenhuma prova admissível do direito, a questão do devido processo legal. Porque uma pessoa só pode ser condenada pela prática do verbo determinado no Código Penal ou dentro de uma legislação penal. Como é que é isso? Ah, roubar. É roubar alguém. Né? Roubaria. Olha, ele roubaria. Ele poderia ter roubado. Não tem isso. Ele tem que ter roubado. E tem que ter roubado no tempo e no espaço. Quando ele roubou, quem ele roubou e como ele roubou. Como é que foi isso? Isso não tem dentro do processo. A denúncia trazida para o Moro está dizendo assim, no dia tal, do mês tal, do ano tal, Lula foi lá, pegou o dinheiro, foi assim, acertou que ia pegar o dinheiro, ia pegar uma reforma na cozinha, no triplex, ou no sítio, no pedalinho, não sei o que e tal. E, em troca disso, ele faria tal coisa, retardaria tal ato de ofício, ou fraudaria tal coisa. É assim que funciona o processo, gente. A acusação tem que ser limpa e cristalina. Não é uma história de ficção em cima de uma... que o próprio Moro até se enrola no final, ele nem sabe o que ele está condenando, ele só tem convicção. Ô, Rubens, então, Rubens, deixa eu interromper aqui. É o seguinte, eu vou me ausentar agora do programa, eu vou encerrar no Facebook, você que está no Facebook, vá para duploexpresso.com para continuar assistindo a transmissão, e o Rubens continua com o Rômulo aqui. Eu agradeço a você pela companhia, e domingo às 18 horas tem Duplo Expresso de domingo, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado Rubens, obrigado Rômulo, vou continuar ouvindo, mas é porque eu tenho um compromisso inadiável e preciso realmente sair agora. Um grande abraço aí e até a próxima transmissão no domingo. Até lá, no Facebook está encerrando, hein? Vá para o duploexpresso.com. Não se assuste, a gente não vai... A gente não vai, já passou de 2 horas, a gente está terminando, mas é só porque a gente estava aqui conversando em off, porque o que o Rubens está falando é fundamental. Eu falei, Wellington, a gente sabe que tem um compromisso, mas o que o Rubens está falando tem que deixar ele concluir. Então, por isso que o Wellington vai fazer eu vou daqui a pouquinho encerrar com o Rubens aqui. Mil perdões pela tá sendo longo, né? A gente dificilmente consegue esse objetivo. É importante, Rubens. Continua, por favor. É porque, como eu falei, nós temos 15 dias, até o dia 4, para criar uma estratégia de efetivo efeito, fora a mobilização que tem que ocorrer. A Operação Jericó, pessoal, é importante. Soar as trombetas lá no STF, tá? Para derrubar as muralhas. Operação Jericó. É tudo. Exatamente. Operação Jericó, não só... Vamos lembrar, quando tocaram as trombetas, Josué conseguiu fazer o sol parar no céu. Então, também, a jararaca ontem fez o sol parar no céu. Então, para a jararaca fazer o sol parar no céu, a pessoa tem que tocar trombeta. Gente, a Vuvuzela tocou o julgamento inteiro. É isso! É isso que a gente quer! É isso! Prossegue, Rubens, por favor. Cada um fazendo o seu papel. O cara lá da Vuvuzela foi tão importante como o outro que auxiliou na questão jurídica, o outro que veio trazer panfleto.
Essa história, todo mundo tem que ser advogado, ficar falando juridiquês, opinando aqui de embargo, não sei o que e tal. Isso não existe, pessoal. Tá? Um exército ele é feito cada um tem uma função. Tem um artilheiro, tem um cara que trabalha no rádio, outro. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Isso é que é importante. O pessoal que foi lá, o Comitê da Asa Norte, organizou, a Érica Cocai se mobilizou lá e tal, fizeram ocupação do STF, cercaram o STF, tocaram as trombetas e tal. Isso foi impagável. Na história não acontecia isso. Você ouvia dentro do julgamento o soar das trombetas, do lado de fora. Foi impressionante. Não dava sossego. Fluxo nervoso. Entendeu? O Alexandre de Moraes, a Dodge gaguejando. Até porque eles não sustentam absolutamente nada. Eles se baseiam nessa ignorância. Eu só falei dessa questão do Kim, Jovem Pan, né? Tava lá o Francisco Zé, os comentaristas lá, o Denise, não sei das quantas, Toledo, só falando besteira. Não cumpriram a Constituição. A Constituição liberta, ela não prende. Não tem nada na Constituição falando que tem que ser preso. Tem a condição do cara ter que ser liberto. A Constituição é para garantir os direitos fundamentais, não tem nada de prisão, gente. Prisão foi uma invenção. Esse julgamento do STF foi, inclusive, para isso. Possibilitar, em disposição expressamente contrária à Constituição, dentro de uma construção harmônica e tal, a prisão. Possibilitar, não é determinar. O pessoal está vendo, e estão construindo isso, como se fosse uma coisa sedimentada, nem publicado estava. É tudo uma fraude, uma mentira. O processo todo é uma fraude. Agora, não adianta só a gente ficar falando aqui. Foi feita a questão da amicus curiae. Eu achei que teve um resultado já positivo quando eu vi o livro do Lula, que a verdade vencerá. Pela primeira vez, a defesa colocou de forma escrita, até nos comentários do Fury, a intervenção americana, o que a gente vem colocando aqui dentro do programa. Né? Inclusive, aquela ação lá de Nova York, né, do Jax, dos 10 bilhões, que foi uma falcatrua. Isso não vinha dentro do... Exatamente. E aí eu vou te interromper para registrar que essa peça, amicus curiae, que você apresentou lá no TRF4 antes, você falou mesmo, você fez para ser um exemplo, você queria que tivesse tido uma chuva de amicus curiae do Brasil, foi só a sua. E foi uma peça muito importante, porque o Rubens trouxe 3 coisas fundamentais. Ele trouxe o exemplo do lawfare lá, que ele trabalhou pessoalmente, do Jeremias Casemiro. Ele trouxe a questão da intervenção americana, então ele amarrou dizendo que era aquela condenação que estava pendente para poder caracterizar lá em Nova York e conseguir pegar os 10 bilhões. E, fora isso, qual era a terceira coisa? Me deu um branco agora. Mais uma coisa. Ah, sim. Ele trouxe Tacla Duran. O Tacla Duran, ele botou para botar a fraude processual, que ele falou lá do lawfare do Jeremias Casemiro, ele falou, não, mas nesse aqui do Lula também. Olha aqui. Então, e aí, qual foi o pedido dele? O TRF4, cumprindo com o seu regimento, tem que reabrir a fase de instrução e ele mandar ouvir o Tacla Duran. Então, a gente já tem no processo que o Rubens fala, a gente pode ter toda a nossa revolta aqui, fazer programa falando, mas tem que ter o papelzinho lá escrito. Então, ele botou o documental colocando isso, consta do processo, a peça, e aí da mesma forma... a gente tem... 45. Olha aí, tem até o número do protocolo. Ó. Então, tá lá e a gente vai fazer isso. E aí, nesse ínterim, a gente conseguiu o documento do Ministério da Justiça lá, então a gente vai continuar trabalhando nisso. Aí que ele falou, o documento agora é importantíssimo, nós vamos continuar trabalhando nessa questão. E aí, Rubens, ainda tem alguma coisa que faltou você dizer, senão vou encerrar o programa. Não, só isso. A questão agora, nossa postura, desses 14 dias até o dia 4, é buscar os elementos para atacar os inimigos de Lula. Todos. Quem tiver possibilidade real, né, de atacar os inimigos de Lula, esse é o foco, né? O nosso foco. Propiciar os elementos para desconstituir esse título executivo fraudulento criado no TRF4, tá certo? Municiar Marum, né? Aí a gente vai depois discutir essa questão do Somos Todos Marum, como é que a gente vê isso aí, para também não desbarrar em questão de espinho político, mas eu entendo que ele se apresentou como adversário, como assim, duelo, né? Duelo direto com o Barroso, nós temos que municiar o Marum. É a nossa melhor aposta. Nossa melhor aposta hoje para brecar o que está acontecendo no STF é o Marum.
Entendeu? Que mal ou bem alguém que articula bem no Congresso, e é o Senado que vai resolver. Então, às vezes é só a pessoa faz o serviço que a pessoa faz. Então, é o nosso aliado tático, não temos nenhuma convergência política com o Marum, com o grupo político dele, mas nós temos um adversário em comum, que é adversário de todos, que é o mais perigoso do que PMDB e PSDB, é a juristocracia, o golpe juristocrático. O capitão do golpe, o mentor intelectual, o homem da Lava Jato no STF, ouvido da boca de Deltan Dallagnol, o homem dele no STF, é Luiz Roberto Barroso. Então, vamos sim ter uma aliança tática com o Marum para inaugurar a prerrogativa constitucional do Senado da República de empichar ministro do STF. Ora, nós já tivemos senador cassado, deputado cassado, presidente destituído legalmente e ilegalmente. Por que vamos acabar com esse tabu também? Vamos tirar, e vai começar muito bem, tirando o que tentou dar um golpe na República, um golpe na democracia, na política. Essa pessoa não pode estar no STF, ele não é o garante da Constituição, está rasgando ela lá. Então vai começar muito bem, acabar com esse tabu, retirando o Luiz Roberto Barroso, meu ex-professor, lamento profundamente, me deu aula antes, lamento, mas ele tem que sair de lá, ele não é digno de estar naquele tribunal. Então é isso aí, se o Duplo Expresso puder convidar aí o Marum, tá certo? Eu vou pronunciar o documento. O Rubens, já estamos vendo essa questão e fica agora, estávamos já em bastidores vendo isso, mas fica em público e já encaminhei aquele artigo que eu fiz das coisas que eu sabia, assim, sem pesquisar muito, sobre polêmicas na trajetória dessa pessoa que se vende como paladino da moralidade pública. Então, manda para mim no WhatsApp esse material para me juntar e fornecer os elementos para ele redigir, porque o servidor público ele tem que ser ilibado, ilibada na vida particular e pública, mesmo na pregressa. Então, aquela história que você contou na faculdade, que ele dava pulo, dava gato, mandava outro fazer o trabalho dele, porque é indelegável. O serviço público é indelegável. Você recebe, tem lá o INSS e tal, é indelegável. Ele estava delegando para outra pessoa. Então, ele me dá esse relatório também para fortalecer que a vida pregressa dele depois contra ele nesse ponto. Vamos chutar tudo que tiver, cara. Quem tiver informação contra Barroso, nos informe, que vamos colocar no papel, colocar para o Marum e abre fogo. E Jericó, tocada de Jericó, STF, dia 4. Isso, vamos suar as trombetas. Para possibilitar o nosso Josué parar o sol no céu de novo. Então, precisa fazer, como o Rubens falou, cada um fazendo a sua parte. Então, para o nosso Josué Jararaca parar o sol no céu, com a ajuda divina, ajuda do povo, né? Porque Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus, e o povo está com Lula. Para parar o sol no céu, a gente tem que fazer a nossa parte, tocar a vuvuzela, municiar com documento. Então, vou mandar agora para o Rubens o meu docezinho Barroso. E aí, para encerrar, eu queria mandar... primeiro tem uma pergunta que a Camila mandou, uma pergunta dificílima que a gente não tem tempo para se estender, mas olha isso. Na estrutura política do golpe, as peças estão todas no tabuleiro ou ainda falta alguma peça, na sua opinião? Eu não acho que tem nenhuma peça. Assim, a gente tem que analisar a dinâmica e, da mesma forma, sempre tem um imponderável. A gente está aí com mais uma lição, tudo. O pessoal fica, mas o Lula já está fora. Há um mês o pessoal diz, Lula está fora da eleição. O jogo só acaba quando termina. O jogo só acaba quando termina. Então, a lição dessa semana é essa. Não desistir. A gente é de chegada. O Duplo Expresso é de chegada. O Wellington é de chegada, eu sou de chegada, Rubens é de chegada. Quem mostrou que não é de chegada não tem o Barroso, que eu já falei. Quando está derrotado, mesmo quando ele está falando, você já vê que ele está derrotado. Ele não é de chegada. Então, assim, a gente é de chegada e a gente vai até o final para garantir Lula candidato e Lula eleito. Eleito. Então, essa é a resposta. As peças estão aí, mas a gente sempre conta com o imponderável, para os dois lados. Então, dessa vez, a gente conseguiu aí com a ação, com o documento, com o martírio da Marielle, Rubens. É importante falar isso, com o martírio da Marielle, que morreu num atentado terrorista, é assim que deve ser caracterizado, foi um atentado político, terrorista, porque quando você usa violência com motivações políticas para fazer uma comoção pública, isso é a definição de terrorismo. Então, foi um atentado terrorismo. A resposta rápida também pressionou para ver que o povo está em cima, que aquilo podia ter um crescente com a questão do Lula. Então, foi importante, infelizmente, essa tragédia da Marielle, mas a resposta foi importante para aquilo. O documento, embora publicamente o pessoal fica colocando dúvida, mas na negociação de bastidores teve peso. Nós sabemos disso ali para aquela articulação, mas nós vamos em cima do documento, como a gente falou. Agora, tecnicamente, a gente vai cair para matar. Assim como na questão do Cunha,
A gente vai fazer uma peça, uma coisa seríssima com essa questão do documento embasando. Estamos já trabalhando nisso. Então é isso. E para encerrar o programa, eu queria mandar um abraço aí para os nossos amigos de hoje. Ó. André L.S. Monteiro, Karim Sporner, Sônia Oeiras, Patrícia Falcão, José Luiz Almeida, Luziana Xavier, Cristina Godoy, Lucélia Aparecida Moreira e Inês Braschi. E a última coisa, como tradicionalmente a gente encerra aqui o programa, é com a nossa contagem, porque nós não deixamos ninguém com álibi, não. Então, faltam 69 dias a partir de hoje. A gente falou disso em dezembro, 3 meses atrás, mas nós começamos uma contagem quando faltavam 90 dias. Já estamos agora 69, já passaram mais de 20 dias. Faltam 69 dias para a destruição definitiva das provas da inocência do presidente Lula, que estão nos servidores do Odebrecht, que estão sendo migrados do sistema Oracle para SAP. Quando for concluída essa migração, terá destruída a prova da inocência do Lula, que é, ao mesmo tempo, a prova da corrupção dos verdadeiros bandidos, dos juízes, ministros da STF, procuradores, bancos, império midiático, políticos da direita. Então, esse pessoal está interessado. E a gente vai saber, de repente, tem até alguém no partido, de repente, do presidente, interessado também, e não deixa, por isso talvez os deputados não estejam exercendo a sua prerrogativa de ir lá provocar a Procuradora-Geral da República para que ela suste essa migração. Ela quer que seja destruído. Então, ela vai ficar com esse álibi de não ser sequer provocada por um parlamentar, no gozo das suas prerrogativas constitucionais de provocá-la e obrigá-la a se manifestar sobre isso? De forma nenhuma. Então, eu repito aqui a fala do presidente Lula, que falou, se o PT deixar, eu quero voltar. Se o PT deixar, eu quero voltar. Então, o PT deixar ele voltar é o PT exercer a sua prerrogativa de parlamentar e ir lá impedir que se destrua as provas dele. Faltam 69 dias. Então, nesses 15 dias, façam isso também. Vou fazer meu apelo aí. O Rubens é mais diplomático, mas eu sou menos diplomático, eu falo mesmo do nome aos bois e estrago o álibi. Então, agora já passaram 21 dias que a gente está falando isso. Vão lá imediatamente à Procuradoria-Geral da República, hoje, se possível, exigir explicações, e a gente quer ver o documento, não é conversinha lá e depois sair e fazer gravação fora, não. A gente quer ver a câmera gravando dentro, conversa com a DOD e não com o sub do sub, e a gente quer ver o protocolo do documento que entregou lá, a gente quer ver o conteúdo. Cadê o documento que vocês entregaram para a DOD? Isso a gente quer ver, exigindo explicações, e da mesma forma, a nossa outra contagem, já faz 25 dias que o Duplo Expresso publicou prova documental de crime de fraude processual do Sérgio Moro. Caso a justiça não estivesse capturada, até com chantagem, como a gente viu aí, pessoal, com circunstâncias da vida pessoal, né, de ministros, até presidente do Poder Judiciário, se o Judiciário não fosse sequestrado pela Lava Jato, pela força que apoia ela, que é a Finança Internacional e o Deep State americano, que consegue dossiê de todo mundo, investiga a vida privada de todo mundo, se não fosse isso, o documento do Duplo Expresso justificaria a prisão cautelar imediata do Sérgio Moro e dos procuradores. Mas não vai acontecer. Então, o uso dele no processo é limitado. A gente vai botar, como o Rubens falou, assim como ele botou o amicus curiae, a gente vai botar no processo esse documento. Mas o uso imediato para ajudar o Lula agora, em 15 dias, tem que ser político-administrativo. Então, os deputados, com base naquele documento, exercendo as prerrogativas do seu mandato, tem que começar a coleta de assinatura para uma CPI da toga, tem que pegar isso da mesma forma, ir lá na Raquel Dodge, entregar, exigir esclarecimentos. O que é isso aqui de oitiva secreta do Tacla Duran quando isso é negado à defesa do Lula? O que é isso aqui? Exigir essa explicação. Esse é o uso que a gente quer. Essa história, ir lá no Ministério da Justiça, pedir o original. Se há dúvida sobre o documento, não tem que periciar nada. O documento do Ministério da Justiça, vai lá e peça o original. É isso que tem que fazer. Usando o mandato, eles foram eleitos para representar a base. E a base mostrou ontem, cercando o STF, na Operação Jericó, como disse o Rubens, que ela é Lula de A a Z. Então, se eles são, de fato, representantes da base, eles têm que ser Lula de A a Z também, vestir a camisa. Então, eu vou terminar com essa frase do Lula. Se o PT deixar, eu quero voltar. O povo quer. O PT está com o povo ou não? O povo quer, como disse o Wellington, ele lançou já o slogan, não é Lula até onde der, é Lula porque o povo quer. Agora, o PT está com o povo ou não? O povo está com Lula. Resta saber se o PT está com Lula. É isso. Rubens, eu tô sem um cocô do dia, né? Porque o Wellington que tem um bonequinho, mas eu vou, mesmo sem o bonequinho, perguntar para você qual é o cocô do dia, Rubens. O cocô do dia, deixa eu ver aqui. Tá saindo um áudio aí? Tá ouvindo? Sim. Tá. Então, o cocô do dia não poderia ser outro, senão o Barroso.
Não é isso? Por quê? Agora ficou. Porque, olha só, alvo do Marum para impeachment. Opa, já está pronto para dar descarga. Votou pela inadmissibilidade de HC. Isso no STF. Mais cocô que isso, impossível. Entendeu? E delegava a sua função pública de professor para terceiros, para poder ficar fazendo outra coisa. Então, aquela história de a conduta é libada na vida pública e privada, papapá e tal. Marum, para o Barroso, estamos juntos, hein? Corretíssimo. Meu voto é para o Barroso, como diz o Wellington. Barroso, o homem que faz barro no STF. Exatamente. Cocô do dia, então, perfeito. Até tem essa convergência aí do próprio nome. É o cocô do dia, sem dúvida, o derrotado de ontem, o advogado da Globo no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que, infelizmente, é uma grande decepção como ex-professor. Foi um bom professor, devo dizer, era um bom professor, mas que não honra o STF, não honra a República, e tem que ser retirado imediatamente de lá. O homem da Lava Jato no STF, cocô do dia, é o Luiz Roberto Barroso. Por isso que o Expresso não é assessoria de imprensa, de partido ou de político. Nós defendemos a política e a política voltada para os interesses do povo brasileiro. Quando sai do trilho, pauleira. Mesmo porque, para não repetir os erros quando chegar lá, né, Wellington? Se Deus quiser, com muita luta, a gente vai conseguir ter eleição, porque essa é a questão, não tem que ficar discutindo eleição. Primeiro, garantir que vai ter eleição. Então, tem que garantir que não vão cometer uma violência contra o presidente Lula e contra suas bases que querem tê-lo como liderança. Então, a gente tem que, primeiro, na rua, e aí eu me somo ao chamamento que sempre o Rui Costa Pimenta faz. A eleição não está garantida. A gente tem que ir para a rua, cercar o STF de novo no dia 4, lá com a Vuvuzela, fazer tudo, pessoal, todo mundo importante, para garantir a eleição em outubro. Mas, se Deus quiser, com muita luta, garantindo a eleição e voltando ao poder, não podemos repetir. Como eu falei, a expectativa é muito grande. A possibilidade de se conseguir sucesso no final do governo é limitadíssima. A gente precisa do craque Lula por isso. Não é por idolatria pessoal, é porque a gente sabe que ele é o único que reúne os predicados para chegar lá para essa missão quase impossível. É isso, mas, como eu falei, mesmo o presidente Lula não vai ter o direito de errar. Ele errou, por exemplo, para dizer que não tem idolatria, o presidente Lula errou muito nas suas nomeações para o STF, Wellington. Teve até ministro, já faleceu, aquele Menezes de Direito, que foi nomeado em cota do PMDB, cota de partido para indicar ministro do STF. Então, assim, errou muito, mal assessorado que foi, não é culpa dele, o presidente Lula não é advogado, ele foi mal assessorado, inclusive pelo falecido Márcio Tomás Bastos e outras pessoas que indicaram pessoas. O presidente Dilma seguiu a tradição, nomeou aí o Barroso, que é o meu ex-professor, Wellington, mas que é o capitão do golpe juristocrático no STF. Inclusive, quero dar aqui a notícia de que ontem o advogado Rubens Francisco, diretor jurídico do Provítimas, apresentou uma petição, uma peça para auxiliar o ministro Carlos Marum no seu pedido de impeachment do Barroso. Então ele deu os subsídios, como havia prometido aqui no programa, reuniu. Eu só não publiquei ainda no site, porque a gente está com esse problema lá do servidor. Mas ele me mandou já com protocolo, com todo o embasamento de por que o ministro Luiz Roberto Barroso não atende o critério da moralidade administrativa para estar lá no STF. E aí eu quero dar mais uma notícia. O Rubens ontem veio com trabalho duplo. Ele apresentou também um requerimento no Ministério da Justiça para levantar o sigilo e conseguir o original do documento do Duplo Expresso, gente. Da prova documental de crime do Sérgio Moro. É outro que eu vou publicar lá. E a gente faz a nossa parte. Você vê, os parlamentares que têm um mandato que poderiam exigir isso, a gente pede. Se eles vão atender ou não, aí fica a cargo deles. Agora, o parlamentar que poderia exigir isso, a prova documental de crime do Sérgio Moro, não fez. A gente passou por cima, aguardamos aí, já faz 30 dias que nós publicamos o documento. Hoje faz 30 dias, Wellington. Um mês que nós publicamos o documento. Nenhum parlamentar ousou ir lá ao Ministério da Justiça pedir a prova documental do Sérgio Moro. Seguem intimidados pela Lava Jato por motivos que não compartilham com a gente. Tem que explicar. Assim como faz agora, eu já olhei aqui a contagem da Camila, eu acho que faltam 64 dias para a destruição
definitiva, inapelável, das provas da inocência do presidente Lula quando for completada a migração dos servidores da Odebrecht do sistema Oracle para SAP. Da mesma forma, os parlamentares é que tinham que ir lá à PGR, porque ela teria a obrigação de responder ao requerimento dele. Ninguém respondeu até agora. Eu, como sou chato, coloquei no Twitter e marquei várias pessoas. Marquei o líder do PT na Câmara, marquei o líder do PT no Senado e marquei a presidente do partido nessa contagem. 64 dias, e todos eles são parlamentares, inclusive, os 3. Podem ir lá, a PGR, e pedir, e ela vai ter que se explicar. Então tá lá pública a cobrança. Desculpa, gente, meu compromisso é com o Brasil e, por isso, com o presidente Lula. Então, tô cobrando porque isso aí tá acontecendo, velho. Então, a gente falou desde dezembro e não aconteceu. Ô Carlos, esse seu comentário é pertinente, porque eu vou falar mais uma coisa que eu levantei sobre o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, uma fonte me passou. Você sabe que ele mora com a esposa dele, só ele e a esposa, numa mansão em Brasília? E eles têm, só para os dois, nessa mansão, 12 empregados. E o que eu ouvi até é abonador, diz que ele paga muito bem a esses empregados, 12 empregados. Mas como que uma pessoa que vive nessa condição, que deve ser, eu acredito que isso contemple 0,1% da população brasileira, 12 empregados numa mansão é 0,1%. Como que essa pessoa se sente, né, representativo da sociedade brasileira? Alguém completamente descolado. Primeiro, como você falou, eles têm uma renda, o Carlos Krebs, que vem da tributação e é certa, né? É irredutível, é certa, vai a economia bem ou mal, ele não pode ser demitido, o salário dele não pode ser reduzido, ele não pode perder o emprego. Então, a renda dele é certa, é muito boa, como a gente falou, né, os juízes conseguem penduricalhos e também o salário de base já é muito mais alto do que a média nacional. E aí, eles se descolam, essas pessoas são de muito fácil captura, Carlos Krebs, pela finança, pela ideologia financista. Por quê? Eles não deixam de ser rentistas também, porque eles não produzem, não estão ligados à produção, e eles extraem renda da produção. Então, o interesse converge. As pessoas que vivem de rendas, elas têm muito interesse na manutenção do valor da moeda, que não haja, a inflação seja a mais baixa possível, mesmo que ao preço de não haver crescimento de atividade econômica. Então, uma recessão não é necessariamente ruim para quem está na finança e para quem está no serviço público, porque a renda deles é garantida e o poder por isso, proporcionalmente, o poder de compra deles aumenta. Claro, então, porque o valor, no caso dos rentistas, quando nós estamos num período de recessão, o valor real do dinheiro acaba ficando como um produto mais caro, encarecendo, remunerando melhor quem vive disso, e não de quem vive da produção. Exatamente. Então, há um conflito de interesse, ele representa, essas pessoas se identificam, são facilmente capturadas pela ideologia financista, e aí, com isso, elas acabam dentro do aparelho do Estado, porque eles têm poder de Estado, representando esses interesses. Então, a gente vê a captura não só da Fazenda do Banco Central, mas do Judiciário em geral, das corporações, do Ministério Público. Então, não é surpresa, Carlos Krebs, que logo depois do golpe, o ministro Luiz Roberto Barroso tenha dito que na economia, o governo golpista tinha colocado um Dream Team. Meirelles e Ilan Goldfein Dream Team, eu não sei onde. Primeiro que o Meirelles não tem nenhuma produção acadêmica. O pessoal fala, ele foi presidente global do Bank Boston. Isso era só um título, Carlos Krebs, porque presidente global queria dizer que ele era o diretor para Brasil e Argentina, que eram os únicos países fora dos Estados Unidos onde o Bank Boston tinha operação relevante. Então, ele era diretor para Brasil e Argentina, e aí ficou com esse nome, pessoal, presidente global. Não, todos eram presidentes. O que mandava mesmo era o presidente americano, que era a sede da empresa. E mesmo nos Estados Unidos, o Bank Boston não é dos primeiros bancos, é um banco médio. Então, assim, é uma pessoa mediana, não vou dizer medíocre, mas mediana na sua trajetória de executivo, não tem nenhuma consistência acadêmica, não tem nenhuma formulação original. A superficialidade do ministro Luiz Roberto Barroso é que o faz asseverar algo assim, dizendo que Henrique Meirelles na Fazenda era um Dream Team. E aí, mas é por isso, é porque ele está plenamente identificado. Ele com seus 12 empregados da mulher na casa, lá com sua renda garantida, independentemente da atividade econômica e bem ou mal,
está plenamente identificado com o Itaú, que é quem colocou o Ilan Goldfein no Banco Central. Então, isso é algo que eu quero, inclusive, conversar. Já dei uma palhinha aqui no último domingo, no último Duplo Expresso de domingo, nós tivemos com o professor Ladislau Dalbor, e tinha um capítulo só sobre essa questão da captura do poder político e dos poderes em geral pela finança. E esse é um tema que eu já escrevi sobre isso, eu me interesso muito, e eu já adiantei que a próxima vez que o professor voltar, ele já se disponibilizou, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai pegar como estudo de caso o ministro Luiz Roberto Barroso, Carlos Krebs. E para quem não é tão afeito à questão das finanças, vale a pena procurar alguns vídeos produzidos por uma jornalista brasileira que vive aqui na Suécia, chamada Cláudia Wallin, ela está radicada aqui, e que ela fez reportagens mostrando como vive um juiz sueco na Suécia, traçando um paralelo com esse ar nababesco que tu apresenta dos ministros no Brasil. O ministro aqui, ele é um cidadão comum, ele pega o transporte coletivo, ele usa a bicicleta, ele não tem um aparato, uma entourage em torno dele, dando suporte para que ele execute o trabalho que ele faz. E, com certeza, ele trabalha muito mais horas ao longo do ano do que os ministros brasileiros, que reclamam. Um exemplo tácito disso foi semana passada, durante o julgamento do habeas corpus, quando eles começaram às 5 da tarde dizendo: veja bem, a gente vai ficar muito cansado, vamos discutir isso aqui até à meia-noite, daí a gente vai chegar no final para ter uma conclusão, a gente vai estar com a cabeça cansada. Acho que eles vão estar com a bunda quadrada de ficarem sentados tantas horas, né? Porque a cabeça não pode cansar por discutir um assunto que é do seu conhecimento, não deveria ser. Então, quem se interessar, vale a pena buscar os vídeos de Cláudia Wallin, Wallin com W e 2 L's. Estão disponibilizados no YouTube e vocês vão ter um choque de realidade. Ótima dica, Carlos Krebs. Eu tenho certeza que quem vai se interessar por ela é o nosso querido patrono do programa, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, a quem eu dou bom dia e quem nós vemos agora com vídeo e imagem. Bom dia, embaixador Samuel. Bom dia, Romulo. Está me escutando bem? Perfeitamente, perfeitamente. Nossos espectadores também estão ouvindo o senhor perfeitamente, porque a qualidade de som e imagem que nós temos agora, embaixador, é para deixar com inveja essa rede golpista, a Rede Globo, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.